Todos nós estamos em busca da verdade. Isso aí parece que acontece até de uma forma meio que intuitiva. O grande problema é que nenhum de nós sabemos o que é essa verdade. O que é a verdade da verdade que todos nós ansiamos? Existe uma grande confusão quando a gente fala de verdades. Porque eu trouxe aqui nesse mapa, vamos chamar isso de mapa, e fica uma forma assim mais fácil de você entender. Eu trouxe aqui o grande problema que surge quando se fala da verdade. Eu trouxe aqui algumas figuras representativas, que seria o espírita, o ateu, o cristão, o agnóstico e muitas outras vertentes de crenças. E aqui, em certas circunstâncias, a gente pode até trazer das crenças científicas acerca da realidade. Então, quando a gente fala assim o que é verdade, a gente pensa, será que a verdade se encontra no ponto de vista de um espírita? Ou no ponto de vista de um ateu, ou de um cristão, ou de um agnóstico, ou de um gnóstico? Enfim, aonde? De quem daqui está falando a verdade? Eu classifico a verdade em 3 níveis. Existe essa verdade, que nós poderíamos chamar aqui a verdade da superfície, que é do campo dual. Então é uma verdade superficial. No entanto, se a gente fosse abordar um conceito mais hermético, poderíamos chamar isso de meia-verdade. Por quê? Meia-verdade, por quê? Porque carece de um ponto de vista. Por exemplo, o ponto de vista do espírita é diferente do ponto de vista do ateu. É por isso que existe esse atrito. E a gente vai falar assim, qual dos dois é verdadeiro? Depende. Qual ponto de vista você concorda? Obviamente, se você concorda com o espírita, então parece que o espírita está muito mais próximo da verdade. E se for com o ateu, é a mesma coisa. E assim vale para todos os outros tipos de crenças. Por isso está no plano da superfície do jogo das palavras. No campo da superfície, que é o nível 1 da verdade, acontecem verdades. Por exemplo, acontece um fato com você, aquilo não deixa de ser uma verdade. Mas você pode ver que quando você começa a explicar ou outros entendem a sua verdade, essa verdade começa a ter alguns teor abstrativo. Na verdade, algumas pessoas acreditam, algumas não. Mas aconteceu uma certa verdade aqui nesse campo da superfície. No campo das meias-verdades, no conceito hermético. No campo da superfície, as verdades, todas elas são duais, porque é um campo, o nível 1 da verdade é o campo do dual, campo dos pontos de vista. Nesse sentido, a verdade aqui, ela se torna meia-verdade, que seria o mesmo de um relativismo, o campo do relativismo. Verdade por quê? Porque depende de como que é a sua crença e por aí vai. Depois nós temos um outro sentido da verdade que fica no nível 2, que seria um teor mais filosófico da verdade. O que está por trás desses anseios? O que está por trás dessa ânsia por saber do homem? Entra um conceito mais filosófico. Veja que no segundo nível da verdade, em algum ponto, essas pessoas aqui, elas se cruzam. Por quê? Quando você cai num conceito mais profundo da sua visão espírita, da visão espírita, você começa a fazer alguns questionamentos mais profundos em relação à verdade. Você começa a compreender o relativismo nos pontos de vista. O ateu também é a mesma coisa. Quando ele começa a se aprofundar mais nesse conceito, ele consegue perceber a relatividade. O cristão, o agnóstico e por aí vai. Infelizmente, a maioria fica nesse nível 1, que é no jogo das palavras, né? Um querendo ser mais verdadeiro do que o outro, mas ninguém compreendendo o que está por trás desses anseios, dessa ânsia, dessa busca pela verdade. Já um teor mais filosófico, que é um conhecimento mais aprofundado de todos esses pontos de vista, se unem. Porque eu digo que, por exemplo, o caminho da filosofia, o amor pela sabedoria, a filosofia no sentido de um conhecimento mais profundo de si mesmo, ele é um caminho que vai te levar o que está por trás. E o que está por trás eu chamaria do que é realmente a verdade. O que é realmente a verdade se encontra no nível 3. Essa é a verdade que não se muda, a verdade imutável, que seria no campo da essência. Se nós colocássemos uma palavra mais religiosa aqui, no campo espiritual, no campo do não dual. Por quê? Porque aqui não existe 2, aqui existe 1. Então, o que é a verdade? A verdade é o que está por trás de toda a realidade. A verdade é aquela essência que faz com que nós ansiamos por fazer perguntas. A verdade é a essência que
está por trás da aparência. A verdade é um não dual. É um não dual que faz com que nós nos movemos no mundo em busca de respostas para aquela busca de uma verdade intuitiva. Ficou claro? Então perceba que a maioria das pessoas fica no campo da superfície, dormindo praticamente para o verdadeiro conceito da verdade. E é por isso que existe esses bate-bocas intermináveis, esse loop infinito, né? Que em certos aspectos, dentro desse conhecimento horizontal, que eu costumo dizer, assim, vai enriquecendo o vocabulário da pessoa e vai clareando a mente da pessoa no jogo das palavras. Mas às vezes as pessoas ficam tão compenetradas no jogo das palavras que ela perde o conceito de verdade. E percebe que quando a gente entra num conceito mais socrático, né, que seria o conceito mais filosófico, a gente entende através desse mapa o que, por exemplo, Sócrates queria dizer com conheça-te a ti mesmo. E ao passo que a gente conhece a gente mesmo, a gente conhece a verdade. Então você vê que o conheça-te a ti mesmo é um conhecimento o quê? Mais profundo da realidade. Veja que no nível 1, a verdade ela é toda voltada para fora, né? Porque depende da crença do espírito, do ateu, do cristão, do agnóstico. E essas pessoas estão defendendo de acordo com as suas crenças, né? E muitos deles aqui estão procurando a verdade no interior. Por exemplo, Deus, o ateu. Ué, Deus não existe porque eu nunca o vi? Se Deus existe, por que existe o sofrimento? Isso tudo diz que ele está olhando para fora. E esse olhar para fora, vendo uma sociedade, uma realidade caótica aí, que no entanto faz com que ele não enxergue Deus. E no ponto de vista dele, Deus não existe mesmo. Quem vai discordar? Tudo depende. Se você não concordar com ele, você discorda. Por quê? Você está no plano da superfície, das trivialidades aqui, que tem a sua parcela de importância somente aqui. Consegue perceber? Agora, quando o ateu começa a se aprofundar na realidade, ele começa a perceber que o que faz com que as pessoas atuem desse jeito no mundo? O que traz o caos no mundo? Né? Então ele começa a se aprofundar, ele começa a ir em busca de uma verdade não mais trivial. Todos os caminhos, quando aprofundado, eles vão se unificando até chegar ao não dual, para a gente perceber o plano da verdade, né? O que é a verdade, o que está por trás da verdade e, no entanto, o que é verdade. Que entra num conceito mais taoísta, mais budista, né? Eu fiz um outro desenho aqui para dar assim, para tornar mais claro aqui o meu conceito. A gente vê aqui o desenho, né, de um boneco olhando para fora, que é o ponto de vista, o ponto das trivialidades, né? Aquele jogo de palavras sem fim, né? Um querendo todo mundo aqui, ninguém ouvindo ninguém, todo mundo tem razão, mas é aquele relativismo total, é aquela briga interminável, né? Então, o boneco aqui tendo ponto de vista, né? Mas quando ele começa a ter um olhar para ele mesmo, que é um olhar mais profundo da realidade, ou seja, o que faz com que eu tenha essa ânsia, né, por querer levar para os outros a minha verdade, ou por querer acreditar que a verdade dos outros, que está fora de mim, não é verdadeiro. Simplesmente porque não está em comum acordo com a minha crença. É esse ponto de vista, esse olhar para fora. Mas quando ele começa a olhar para dentro de si, ele começa a perceber que a mesma energia que motiva ele a ir em busca de resposta é a mesma que motiva todos eles a ir em busca de resposta. Porque no fundo, no campo da superfície, todos eles aqui, com seus questionamentos, né, e com seus apontamentos das contradições das verdades alheias, tudo isso é a denúncia de que todos eles estão em busca da verdade. Percebe? Então, quando eles estão em busca da verdade, eles começam a se aprofundar neles mesmos e perceber que a mesma energia que atua nele, que faz com que ele busca, é a mesma que atua em todos eles. Esse é um olhar para si, um olhar mais profundo, ao mesmo tempo se aprofundando no conceito de verdade. Percebe? Aí cai nesse campo aqui do mental, no campo das crenças, no campo das abstrações, porque ainda nesse nível, no nível 2, a verdade ela ainda é um tanto quanto caótica, por assim dizer. É incompreensível, por quê? Ela ainda está no campo das abstrações, no campo mental, no campo do relativismo, do depende, do ponto de vista, mas ela já tem uma
ela já começa a ter uma certa solidez. Percebe? E aqui a gente vai chegar na última camada, na essência que permite que a vida aconteça. Alguns cristãos chamariam isso de Deus, no conceito hermético, poderíamos chamar isso de todo. Eu tenho vários vídeos, principalmente uma série que eu fiz chamada O Mapa da Alma, que a gente vai trazer um mapa, lembrando que todos os meus vídeos eu gosto de trazer assim alguns arquétipos para fazer com que as pessoas entendam de uma maneira mais fácil. Mas todas essas coisas aqui são arquétipos para você, né, através desses arquétipos, explorar o teu interior, explorar, né, a realidade, né, ir em busca de respostas talvez mais plausível, né, respostas mais substanciais. Então o cristão poderia chamar isso aqui de Deus, como dito, né? E no campo religioso, chamaríamos isso de essência, da verdade não dual que está por trás de todas as verdades. E que, no entanto, é a verdade. Quando a gente vai, por exemplo, entrar numa ideia mais científica em relação à verdade, a gente poderia aqui também encaixar a ideia mais científica, né, em 3 níveis. Você vê que a física clássica, né, a ciência mais clássica, que é, por exemplo, a física, né, que estuda os corpos, né, os movimentos, as observações e que cria toda a matemática, a geometria e por aí, né, que é através do campo da observação, quando ela acontece na superfície, ela é extremamente necessária, ela é extremamente importante. Mas você vê que a própria ciência, né, do desenrolar, em seu desenrolar, ela vai percebendo o campo das abstrações da verdade, quando ela chega no seu segundo nível. Porque a própria ciência, quando ela chega no seu segundo nível, ela já está mais filosofando do que fazendo ciência, né? O filosofar no sentido o quê? No sentido, não é no sentido de você ter um diploma de filosofia, não. Filosofar no seu sentido é você dissertar sobre alguma coisa, na realidade, mas um aspecto filosófico, né? Eu li até num livro chamado Metodologia Científica que a filosofia ela é tão importante que o cientista ele descobre as coisas, mas ele precisa da filosofia para descrever essas coisas que ele descobriu. Percebe? Porque sem filosofia ele não consegue explicar, né, o seu conceito com mais profundidade. Veja a tamanha importância, né, do conceito filosófico atrelado à ciência. Mas você vê a importância da física clássica, que é a física da observação, estudo dos corpos, né, e com isso o desenvolvimento, né, das coisas que a gente tem hoje, graças à física clássica, que acontece no campo da superfície. Mas quando vem no último nível a física quântica ela vai revelar os conceitos taoístas, os conceitos budistas, né, conceitos da gnose, né, lá atrás, de milhares de anos atrás. Ela vai começar a evidenciar a camada verdadeira da realidade. Porque você percebe que as leis da física clássica, elas são completamente funcionais no nível 1, mas elas se tornam abstrações no campo da essência, na física quântica. Quando a gente percebe que o nosso olhar na realidade afeta, seja de maneira direta ou indireta, a própria realidade. Quando a gente percebe a realidade através da nossa crença, a realidade ela vai se alterar conforme a nossa crença. E isso é tão objetivo que a gente vai entender o porquê que aqui é uma luta, né? Aqui é uma luta interminável, luta que nunca acaba. Porque a própria física quântica aqui na camada da verdade, ela vai identificar que todos nós estamos envolvidos na verdade. E é por isso que a verdade aqui, ela é sempre relativa, né? Sempre acontece aqui essa certa aberração, né? Esse conceito mais caótico. Porque a física quântica que vai descobrir que cada um, o agnóstico, o cristão, o ateu e o espírita, eles estão alterando em última instância a própria realidade na superfície. Percebe? A física quântica vai dizer isso de forma científica pra gente. Que nós estamos envolvidos no processo da realidade. Que nós somos extensão do próprio universo, extensão da própria realidade, né? E que o nosso olhar, o olhar do observador, afeta diretamente a realidade, mesmo que nós não tenhamos consciência alguma que isso afeta. Então você percebe que em último nível, nós não estamos separados. Por isso que é o não dual, o conceito taoísta. Em último nível na física quântica, não existe a separação, não existe o dual, não existe dois.
Só existe o quê? A essência. Diríamos aqui, transcrevendo um conceito mais quântico, teoria das cordas, ou o bóson de Higgs, né? Que é o pano de fundo que está por trás de todas as coisas, que é o não dual, e que desse oceano profundo emerge todas as coisas. O conceito que todas elas são temporárias, entrando num conceito mais budista, né? Tudo aquilo que vem a ser um dia deixa de ser. Mas e o plano não dual, o plano, né, da essência? Consegue perceber? Então você vê que a física quântica ela está em comum acordo com a essência do não dual. E a física quântica hoje, tendo um olhar mais cientista, vai dizer que a verdade só acontece, né, no microcosmo, no plano mais profundo da existência. O que cai no conceito mais filosófico do conhecer-se a ti mesmo. Porque você vai ver que, à medida que a gente vai aprofundando em nós mesmos, a gente vai entendendo o que significa o conceito de verdade e entendendo, sabendo separar aonde está o campo da superfície, que é o campo da trivialidade, e o campo da verdade. Então você vai ver que no campo da verdade, todo mundo aqui, de acordo com o seu ponto de vista, que é somado à tua experiência, porque o ponto de vista de cada um que está alterando a realidade, né, você vai ver que dentro da essência, todos eles têm um fundo de razão. Um fundo de razão que, né, vai aqui estar em comum acordo com as meias verdades. O espírita, dentro da experiência dele, ele está sendo verdadeiro. Porque ninguém vai admitir em sua consciência, né, bom, eu creio numa mentira. Obviamente que não. Automaticamente, que se você descobre que tudo aquilo que você acredita é uma tremenda mentira, o que você vai fazer? Você vai correr para reajustar isso, ressignificar isso. É natural que seja assim. Então, se o espírito é convicto de sua crença, é porque para ele aquilo é verdadeiro, entendeu? Do ponto de vista do outro, é meia verdade. Mas no fundo, é um aspecto da verdade. É um primeiro acender, né? Um primeiro acender, né? Um primeiro lampejar dessa busca pela verdade. Cai no conceito filosófico e há o entendimento da verdade, que nós estamos envolvidos com ela. E que no fundo, a essência é a verdade. A verdade que está por trás da verdade. E para a gente compreender, a gente deve acordar das trivialidades e perceber, né, o que está por trás como pano de fundo de todos esses anseios, de toda essa ânsia. Enfim, eu acredito que era isso. Eu acredito que era isso que eu queria explicar para vocês, né? Através deste mapa, eu acredito que fica fácil o entendimento para você saber separar uma coisa da outra, para não ficar, né, só se desgastando no campo da trivialidade. E perceber que todas essas pessoas que estão interminavelmente somente nesses debates, eles estão dormindo para uma realidade mais profunda sobre eles mesmos. Interessante, né? E é isso. Espero que de alguma forma esse vídeo possa, né, espairar a sua mente aí, abrir a sua mente. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, compartilhar esse vídeo, deixar um comentário aí o que você pensa a respeito disso. E eu aguardo você no próximo vídeo aí. Grande abraço. Deixa lá aquele seu joinha também, que isso é importante. Grande abraço, felicidades e até mais.